Acho que tá torto. Que susto! Olá, pessoal! Olá, pessoal! Meu nome é Milena e hoje decidi fazer um vídeo sobre como alemães reagem quando escutam a palavra Brasil ou quando escutam que ele vem do Brasil ou que eu já fui ao Brasil. Então, conta aqui para as pessoas qual é a sua experiência com relação a isso. Qual é assim a primeira imagem que vem na sua cabeça dessa situação? Porque isso Você já presenciou eu já algumas, né? presenciei, mas conta aqui para as pessoas. É muito engraçado porque, por exemplo, eu e a Milena, quando a gente conhece uma pessoa nova, né? Aí a pessoa pergunta pra Milena, você é da onde? Aí a Milena fala, da Polônia. Aí a pessoa, Polônia, bacana, que legal. E aí pergunta pra mim, você é da onde? Eu falo, do Brasil. O quê? A Do pessoa Brasil? esquece de mim. Ignora a Milena, vira de costas pra ela. Mas por quê? Porque a Polônia ficou do lado da Alemanha. E já estão acostumados com poloneses aqui. E o Brasil, né, o país mais distante, não é tão comum. Mas assim, é importante falar o que é uma experiência dessa região onde a gente mora. Sim. É claro que, por exemplo, em Nuremberg, Munique... Mas é claro, né? Brasil soa assim exótico para as pessoas, né? Assim, eu posso também falar sobre como foi quando eu contei para as pessoas, quando eu comecei a namorar ele pela internet ainda, e pessoas me perguntavam, né, do namorado, eu falava, ele é do outro país. De qual país? A pessoa já esperando que seria por aqui, né? E eu falava, é do Brasil. As pessoas ficavam doidas. Como assim? Sabe, é engraçado também, perguntavam frequentemente da língua. E qual língua você fala lá? É espanhol, né? Espanhol? Não, mas junto com essa reação ia também pergunta sobre em qual língua a gente se comunica. Mas Naquele tempo não era assim, não era tão fácil, né? A gente não se comunicava em português só. Mas a gente não vai entrar agora nesse assunto. Fugir um pouco. Fala mais sobre como o que se pergunta mais quando você fala que não é daqui? É bacana a gente estar tratando desse tema, porque a Milena, quando sugeriu de falar isso, eu até vi uma oportunidade de tratar de uma outra coisa que tem a ver, porque no Brasil acontece muito assim, tem uma coisa que a gente fala que é síndrome do vira-lata, ou algo assim, eu não lembro direito, que é uma tendência que o brasileiro tem de falar que tudo dele é pior. No Brasil tem essa cultura de dizer que na Europa as coisas são melhores, nos Estados Unidos, e que que no Brasil as coisas não são boas. E aí é bacana a gente estar fazendo esse vídeo justamente para mostrar como o brasileiro e o Brasil é muito bem visto fora dos países, Sim. fora do Brasil. Porque é claro que chega aqui coisas de corrupção, de violência, chega essas notícias, mas não manchou a imagem do Brasil. Sim. Frequentemente, assim, eu digo que 90% dos casos que a pessoa, quando sabe que eu sou do Brasil, ou quando converso com a Milena, ela diz que morou no Brasil, eles abrem um sorriso e começam a fazer perguntas e falam: o que você está fazendo aqui na Alemanha? Por que você saiu do Brasil? Você é doido? Sim. Né? A gente não pode deixar esses problemas que acontecem no Brasil nos fazer esquecer das coisas lindas que a gente tem e E tem valorizar muita. isso. E tem muitas. Como Sim. todos os países, né? Na Polônia também tem isso, né? Uhum. Os poloneses também às vezes falam mal É muito, sim. de si, né? Polonês, eu acho o povo polonês em geral como um povo muito patriótico e amando muito a sua pátria, mas ao mesmo tempo tem essa pouca fé em si. Eu percebo, talvez até às vezes a pessoa não tem isso consciente, mas acho que sim. Infelizmente, eu acho que em muitos lugares acontece Aqui isso. também. Sim. Os alemães falam Acho que muito tem mal de si muito isso próprios. sim, de
valorizar, de ver o valor das coisas que você tem no seu país ou qualquer coisa. A gente tem essa tendência de Valorizar mais os de sim, fora e os sim, de dentro. Isso é muito importante a gente falar para... Desculpa, principalmente nesse momento que o Brasil está passando tantas... nossa, tá ventando muito, desculpa. Tá um vento forte lá fora. Da gente relembrar isso. A gente ouve muito falar de, por exemplo, né, em alguns países que falam que... E é muito comum, a gente já ouviu falar que, por exemplo, que brasileiras vão para outros países para se prostituir, ou que brasileiro, sei lá, vai... Sabe, falam coisas ruins sobre o brasileiro, mas isso é assim, a minoria dos casos. Minoria. É a menor parte dos casos. O que é mais comum é eles olharem para o brasileiro e ver como um povo feliz, acolhedor. E muitos dizem assim, caramba, o meu sonho é morar no Brasil. A gente Sim. sempre ouve isso. Muitas pessoas falam que não conseguem entender como a gente deixou um país assim para vir morar num país frio, com muito tempo cinza, né, com menos possibilidades de fazer coisas fora. E pessoas ficam, de verdade, não conseguem entender, né? Aí quando a gente fala, né, por exemplo, no nosso caso foi o que decidiu mais foi a parte da violência, né? Sim. E E o emprego também, né? E quando a gente fala isso, aí eles, sim, né, mostram que a compreensão, mas ao mesmo tempo eles falam, mesmo assim. Mesmo assim, porque assim, lá no Brasil é muito comum as pessoas falarem assim, caramba, se eu pudesse eu iria para Alemanha, para os Estados Unidos e é claro, no Brasil tem o desemprego, tem a violência que é muito grande, que é um fator, né, que pesa, principalmente se você, né, tem família, tem filhos. Mas, puxa, desculpa se intrometer assim, mas eu estava pensando aqui, enquanto você estava falando, que a gente às vezes tem que pensar muito na decisão, né, que a gente toma, porque tem que pensar muito nos prós e contras e se a gente vai conseguir lidar com contras principalmente, porque eu vejo muitas pessoas que abandonam o país por causa do trabalho ou, né, que é a razão mais frequente, né, e depois se arrependem às vezes ou entram em depressão e então por isso a pessoa tem que ver se ela é capaz de lidar com as coisas que vão vir ou coisas que ela vai perder. Tem que ter isso consciente, porque às vezes a pessoa nem tem nem como se diz? Às vezes a pessoa nem tem isso consciente que Não tem ideia de nem como não vai tem ser. ideia que se ela, por exemplo, não, o que eu quis Não o era que eu isso? quis não. Às vezes a pessoa nem tem consciente de que ela preferiria a vida que ela está levando com coisas boas que ela tem do que outro tipo de vida com ela cria uma imaginação falsa às vezes na cabeça, né? Claro, a gente não está desencorajando as pessoas de procurarem lugar melhor para morar, se elas acham que é melhor. É saber exatamente o que você vai encontrar chegando Sim, lá. é isso que eu estou tentando falar, né? Tentar, de Agora eu te verdade, ajudei. calcular tudo. Agora, em vez de tentar se conhecer bem, para só que às vezes tem que arriscar e tem que ver mesmo, porque às vezes é difícil falar não tendo feito algo, né? Às vezes tem que ir e ver, e só aí que a gente consegue de verdade checar se a gente é capaz de algo ou se a gente está gostando mesmo ou não. É difícil imaginar, criar uma, né? Às vezes é difícil. Mas a gente se pegou também, eu, por exemplo, quando eu estava no Brasil, eu adorei lá, mas adorei aí ou adorei lá? Lá. Mas quando a gente estava falando porque eu estava querendo sair para poder trabalhar aqui e também, como já mencionamos, por causa da violência.
E eu criei uma imagem na cabeça de que aqui, nessa parte, que eu conseguiria ter uma felicidade enorme por causa de que isso me proporcionaria uma coisa muito positiva. E, de fato, isso faz diferença, mas, ao mesmo tempo, nem estava pensando no momento de como que eu vou sentir falta do Brasil, como que aquelas coisas que não fizeram parte da minha infância ou da minha vida antes e que eu vou sentir tanta falta assim dessas coisas. Aí eu imagino, por exemplo, um brasileiro que abandona um lugar assim, que também fez parte durante a vida inteira dele e de repente desaparece. De repente é um ambiente totalmente diferente. Totalmente. Eu acho que assim, essa é uma das razões, falando dos alemães, né, deles reagirem da forma como eles reagem. Porque eles também criam um imaginário de como é no Brasil, pela televisão, pela internet. E muitos já foram ao Brasil, alemães que a gente conhece, e adoraram e falam que querem voltar de novo. Mas assim, eles criam um imaginário a partir do que eles veem e muitos talvez chegam lá e falam, poxa, não era o que eu estava imaginando. Por exemplo, quando eu vim para cá, isso dá para fazer até um vídeo sobre isso. Para um brasileiro aqui na Alemanha é bem difícil, porque principalmente pelo clima, né? Você encontra, por exemplo, um país que é extremamente organizado, extremamente limpo, que tudo funciona bem. A gente, por exemplo, a chave do carro fica dentro do carro, fica a porta aberta, a porta de casa fica aberta. Você sai na rua a qualquer horário. Então, assim, tem um monte de coisas que são muito positivas, que quando a gente chega a gente fica até assim, maravilhado. Mas a parte do clima, a parte acho que do calor humano mesmo, de como as pessoas interagem. Não é que o alemão seja frio, né? A gente conhece É a pessoas outra aqui... maneira com qual a pessoa aprendeu, né, durante a É vida. diferente. Não, eles são calorosos, eles Mas conversam, de eles um fazem outro amizade jeito. de um outro jeito. É Por mais exemplo, é difícil. mais difícil quando se trata de encontro de pessoas que ainda não se conhecem bem, né? É diferente. Estabelecer um vínculo com o alemão demora muito mais tempo. E a própria relação... Porque a gente conversa às vezes sobre, por exemplo, aniversário de criança, né? No Brasil é muito comum, por exemplo, a criança faz aniversário, faz uma festa e aí vem várias pessoas para a festa e é um momento de confraternização, né? Então, eu não sei se eu posso dizer isso, mas parece que o brasileiro sempre arruma uma desculpa para reunir, né? Tudo é motivo para tipo assim, vamos assar, lá a gente fala assim, vamos assar uma carne, fazer um churrasco. E por coisas pequenas a gente cria um motivo para se reunir. Sim. Aqui já não tem isso também, mas não é tanto. Não é tanto. Então eu vejo que os alemães aqui sentem isso que a gente tem de sempre estar em grupo, de sempre estar comemorando, de sempre estar muito feliz, apesar das dificuldades que tem. E eu acho, pelo menos da experiência que eu tive, eu acho que isso é o que mais chama a atenção deles, de olhar e falar assim, caramba, lá no Brasil é animado, né? É bacana. É verdade, porque tem personalidades cada um é tão diferente, né? E tem, às vezes, pessoas... Eu encontrei, inclusive, aqui na Alemanha, uma brasileira que trabalhou um tempo comigo. Ela disse que ela sente muita falta de várias coisas no Brasil, mas que as coisas que ela acha boas aqui pesaram, você diz assim? Na decisão dela de continuar morando aqui. Difícil, né? É uma escolha muito pessoal, né? Sim, mas fora disso, a experiência de viajar em si e conhecer culturas novas enriquece tanto. Eu não viajei muito, mas os países que eu visitei, né, já basta para mim ver. O bom é que os países que eu visitei foram muito diferentes, então eu consegui construir uma percepção diferente de várias coisas na vida. Relações, falando sobre relações entre humanos, que eu sempre vi de uma maneira. Para mim, sempre foram várias coisas, foi assim, óbvio que é assim, né? E quando eu fui para o Brasil, ao Brasil, aí que eu conheci outras coisas, outras maneiras, meu olhar
Ampliou. ampliou. Isso é muito bom. E ensina muita coisa pra gente. Ensina Muita muito. mesmo. Principalmente sobre a gente com relação ao país que a gente mora. A minha visão sobre o Brasil, sobre a cultura brasileira se ampliou muito depois que... Porque no Brasil eu sempre fiquei no Espírito Santo, eu nunca fui a outros estados, assim. Quer dizer, fui, mas muito pouco, então conhecia pouco do Brasil. E foi vindo pra cá, e acho que você também, quando foi pro Brasil, que a gente começa a ver, caramba, no Brasil tem coisas que a gente não valoriza, ou coisas que a gente sequer percebe, só depois que sai do Brasil que a gente percebe. Sim. Tem muita... É muito rico. No Brasil é muito comum, por exemplo, eu já conheci muitas pessoas que moram em comunidades que falaram assim, ó, que já falaram que jamais sairiam de lá, mesmo se fosse para mudar para uma mansão num outro bairro. Eles falaram, eu jamais deixaria minha comunidade. Porque tem as pessoas que estão lá e já estão acostumados. E, e é verdade. Por exemplo, onde eu tive a sorte de morar num lugar que não é um lugar nobre, mas que era um lugar eu cresci com amigos, né? Era um lugar que a gente sempre estava reunido e, e é difícil mesmo, você acostuma com aquele convívio, com o ritmo do lugar, com as amizades e para sair Sim. é complicado. Aqui é um país que, por exemplo, é um país que não tem violência, que não tem... É um país que tem coisas no Brasil a gente gostaria de ter, né? Assim, não ter violência, a saúde funciona muito bem, coisas básicas. E mesmo assim você vê muitas pessoas muito estressadas aqui, vê pessoas tristes. Claro, não é todo mundo, mas você vê que pessoas que têm condição, que têm um carro, que têm uma casa bacana, que têm coisas e não tem, talvez, falta esse calor, esse contato com pessoas. Aqui é muito fácil você ver pessoas muito solitárias. Muito fácil. Pessoas que, sabe, que não têm relações de amizade ou familiares. Em uma das aulas que a gente tinha na escola aqui, a professora falou quantidade de pessoas com depressão, vamos pegar uns países da África e uns países aqui, comparando, né, com os países daqui, da Europa ou Japão, é incomparável, né, como lá é menos suicídios, por exemplo, nos países da África, comparando com por aqui. A gente não tem esses dados, assim, a gente nunca procurou saber, mas Eu acredito muito nisso. falando de senso comum, do que a gente percebe, a gente pode estar bem errado, mas a impressão que dá é Pelo menos. Que, por exemplo, na África ou até no Brasil... É porque também tem isso, o que minha professora comentou naquele tempo, que quando a gente está, não tem acesso a tudo, ou liga em gente também nosso instinto de sobrevivência e de querer lutar pelas coisas. É igual ter um sentido, né? E quando a gente já não consegue mais ver o que poderia nos trazer felicidade, tipo, a gente já fica Já conquistou, imune, né? a gente já fica com a palavra... Quando a gente come muita coisa gostosa, que nosso paladar não consegue mais sentir tanto uma outra coisa gostosa, é a mesma coisa que acontece com... Eu acredito nisso também. A gente fica, não é acostumado, mas talvez saturado. Ou é o que você disse, não tem metas, não tem objetivos. Realmente, o índice de depressão aqui é bem alto. Também por causa do clima. Sim. Tem isso também. É importante falar disso. Sim. Principalmente por essa coisa da gente brasileiro de não se valorizar. A gente é muito bem visto aqui. Muito. Talvez se um dia você for para uma grande cidade, né, um estado muito movimentado, não vai sentir isso porque eles já estão acostumados com turistas. Mas se você vai para um lugar que é menor e fala que é brasileiro, a chance de você ser bem recebido, a chance de te abrirem um sorriso e falar, caramba, é mesmo, e querer saber, a chance é muito grande. Né? A gente frequentemente passa por isso. E a Milena, até quando disse que já morou lá, eles também
agem assim, poxa, já morou. Sim, quando eu falo que eu já fui para... sempre erro nisso. Quando falo que eu já fui ao Brasil, ou que eu já morei no Brasil, né, que é ainda mais incrível para eles, também eles perguntam por que eu não fiquei lá, por que eu não continuei, ou as pessoas abrem sorriso e a gente tem um assunto para falar, né? E falando do Brasil, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia falar um dia a língua portuguesa, que é uma língua tão linda. E às vezes, quando a gente fala a nossa língua, né? A gente não consegue sentir como que é linda ou como... Não é? Porque é tão normal pra gente falar a nossa língua que é... Nem eu falando em polonês, coisa mais óbvia do mundo e coisa mais... Eu não consigo mais ver a beleza do polonês, né? Talvez pensando, né? Analisando, sim, mas não pensando nisso. E quando a gente escuta, quando eu escutei português pela primeira vez, foi uma coisa tão... né? Aquela vez que a gente estava conversando, tem um casal de amigos nossos e eles têm uma filha, deve ter uns 16, 17 anos, o Arthur. E a gente chegou lá, a Milena estava conversando em polonês com eles. Aí a Milena começou a conversar comigo em português, a gente ficou conversando em português. Aí a filha deles olhou e falou assim, nossa, você lembra? Uhum. Nossa, que língua tão bonita. Sim. Essas línguas, espanhol, português, muitas pessoas gostam dessas línguas. E assim, aqui frequentemente pessoas me pediam para eu falar algo em português porque eles achavam muito... comigo também. Sim, muito Eles acham legal. bonito. Sim. Porque é diferente. A gente agora esteve na Polônia e eu tive a mesma sensação na Polônia que você teve no Brasil. Lá, sabe, eu não parava de rir, eu olhava e falava, nossa, que lugar lindo. E para mim também o polonês soa muito lindo. Porque a gente naturaliza, né? Lá em Vila Velha, quem não conhece, digita aí, Vila Velha Terceira Ponte. É uma das vistas mais lindas que eu já vi. Só que a gente passa todo dia lá e está acostumado. Mas é uma vista que é lindíssima, mas por a gente estar sempre lá, a gente perde a sensação, né? Não consegue apreciar como quando vem um turista e olha e fala, nossa, que lugar lindo. E acho que acontece sempre, né? Sim. Então acho que o vídeo já É um vídeo... bem comprido, A gente né? já falou o que quis, até mais do que a gente quis falar aqui nesse vídeo. E o que eu quis mais adicionar aqui no final, porque eu já recebi perguntas como é para começar a morar aqui ou coisas desse tipo. Se vocês têm alguma dúvida com relação a isso ou coisas que eu possa responder, eu podem mandar dúvidas, perguntas que eu vou tentar fazer um vídeo explicando as coisas que eu já sei, que eu experimentei aqui, ou algumas dicas. Vocês que sabem que dúvidas vocês têm. Podem mandar e a gente vê se a gente consegue responder suas perguntas ou perguntas de vocês. Então tá, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!